Bom dia, mulheres edificadoras, minhas amadas. Que esse dia seja um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus. Que a presença do Espírito Santo transborde sobre a sua casa, sobre o seu coração, nesse dia, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o capítulo 6 de Ezequiel. Mais um capítulo tão difícil, onde fica exposta, a adoração a ídolos do povo de Israel e a condenação por causa desse pecado. E quando nós lemos aqui, eu quero ler com vocês o versículo 9, que diz assim, a parte final que diz, e eles odiarão a si mesmos por causa das suas maldades e das coisas nojentas que fizeram. Esse povo estava completamente corrompido. E quando a gente vai ler, a consequência por tudo que eles faziam era muito drástica. E por ser tão drástica, a gente pode imaginar como era o procedimento desse povo, porque nós sabemos que o Senhor ele é misericordioso, e como ele diz aqui, mesmo em Ezequiel, ele não tem prazer na morte de ninguém, mas o pecado era tão grande daquele povo, seus corações estavam completamente, além de estar longe de Deus, eles ainda procuravam fazer aquilo que desagradava a Deus. É como se, imagina, eles estavam profanando o templo do Senhor, com adoração a outros deuses, com rituais pagãos. Imagina só que o seu marido traz para dentro de casa uma outra mulher para viver dentro da sua casa e você tem que aceitar aquilo. Como é que você reagiria? Foi semelhante a isso que o povo fez com o Senhor, Trouxe outros deuses para dentro do templo da habitação do Senhor, profanou tudo que era de mais promíscuo, de sujo, de imundície, era praticado ali, falando de pecado. E aquele povo, eles não estavam nem aí para Deus. Eles faziam isso na cara lisa, como a gente chama, Não estavam preocupados ou não se isso desagradava a Deus. Estavam completamente envolvidos no pecado, fazendo aquilo que eles queriam, os seus desejos, alimentando os seus desejos. E não desejos quaisquer, mas desejos sombrios que os distanciavam completamente da presença de Deus. E por causa disso, todo o sofrimento que foi ocasionado devido ao pecado da humanidade naquela época, povo de Deus. E quando a gente olha para aqui, a gente tende a pensar, meu Deus, esse povo realmente era um povo miserável, não estava nem aí para Deus, porque eles estavam vivendo coisas assim extremas, com relação ao pecado. Mas quantas vezes nós também estamos construindo deuses, ídolos nos nossos corações, na nossa vida? Quando a gente se acomoda em viver uma vida vazia da presença de Deus, nós estamos construindo um ídolo, que é esse comodismo, como é que eu posso dizer? Essa frieza, A gente alimenta ela. Isso é um Deus, isso é um ídolo que a gente está construindo na nossa vida. Quando a gente se deixa ser vencido pelos nossos impulsos, pelas nossas vontades, mesmo que você não esteja fazendo o que esse povo fazia naquela época, literalmente, mas quando você faz outras coisas que você sabe que desagrada a Deus, quando você não se posiciona em obediência, em honra a Deus, você está construindo deuses também na sua vida. Quando nós olhamos para a nossa vida e buscamos fazer aquilo que nos sacia, e somos indiferentes à presença de Deus, porque nós sabemos que Deus está presente, Deus está nos vendo, Deus nos observa, e nós
permanecemos fazendo as mesmas coisas, sabendo que não estamos agradando ao Senhor, quando os nossos comportamentos nos limitam e nós não avançamos em querer sermos melhores para o Senhor, não nos esforçamos em fazer a vontade de Deus, quando nós somos acomodados na nossa vida espiritual, nós também estamos levantando ídolos, e esse ídolo somos nós mesmos. Esse ídolo são as nossas próprias vontades e desejos. Embora, comparado àquilo que o povo de Israel estava fazendo, o povo de Deus estava fazendo, eram coisas mais drásticas, talvez, mas ainda assim estamos colocando outras coisas no lugar que pertence ao Senhor. Então, que nós possamos hoje analisar a nossa vida. Eu creio que esses primeiros capítulos de Ezequiel, eles são para nos chamar a fazer uma autoanálise da nossa vida, dos nossos comportamentos, das nossas motivações, de como temos agido, para que a gente se policie e possa perceber se estamos realmente levantando um altar de adoração a Deus com a nossa vida ou um altar de adoração a nós mesmos. Que no dia de hoje o Espírito Santo de Deus possa nos convencer, nos mostrar aquilo que precisamos entregar para Ele, aquilo que precisamos renunciar, aquilo que precisamos mudar, para que o reino dele venha sobre nós, para que nós possamos ser um altar de adoração ao Senhor em todo o tempo nas nossas vidas. Que esse seja o desejo ardente do nosso coração, sermos um altar de adoração ao Senhor, que a gente não permita que o inimigo nos roube do lugar que devemos estar, que é rendidos aos pés do Senhor, rendidos com todo o nosso ser, com todas as nossas intenções, vontades, entregues ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa reinar sobre nós. Porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus é quando Ele vem sobre a nossa vida e Ele nos governa. Que essa seja a nossa vontade nesse dia e que nós possamos nos mover em direção a ela, buscando do Senhor esse lugar, de sermos obedientes ao Senhor, de honrarmos a Ele e de derrubarmos os altares de adoração a ídolos em nossos corações, em nome de Jesus.